Olá, fala galera, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi a semana? Como é que estão passando aí esse período? Pera aí que eu vou trocar o celular de lugar para ficar melhor. Aê, agora melhorou. Então, como é que vocês estão? Estão todos bem? Eu tô bem, graças a Deus. Mais um dia, tá dando reflexo aí, mas dá para enxergar, né? Então, nós estamos aqui para mais uma aula. A lição 5, né? Semana passada foi a lição 4 com o tio Miguel. Hoje é a lição 5 com esta aqui que vos fala, pela misericórdia do Senhor, com Joe. E como é que vocês estão? Buenas noites, buenos dias, buenas madrugadas, buenas tardes. Não sei que hora que você vai ver essa lição, então já tô te cumprimentando direto para todos os horários, manhã, tarde, noite, madrugada, né? Então vamos começar a nossa lição, a lição 5 hoje, que fala Adão, a imagem de Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, queremos te louvar por mais uma aula, por mais uma lição. Eu venho te suplicar para que o Senhor ministre ao nosso coração, que o teu Espírito Santo, Pai, nos convença da justiça, do juízo, do pecado e de quem nós somos em Ti, Pai, que Ele afirme em nós aquilo que o Senhor criou para cada um de nós, Pai. É que eu te peço que o Senhor possa abrir a mente das crianças, dos adultos, dos mais idosos, dos mais novos, para que a sua luz resplandeça, Pai. Eu venho te pedir clareza no nosso entendimento, clareza, a tua luz, Pai, sobre nós e em nós. Venho te clamar para que o Senhor lance luz nas nossas trevas, Senhor, qualquer área da nossa vida que esteja em trevas, eu venho clamar pela tua luz, Pai. Luz na identidade, luz na vontade, luz no querer, luz, Pai amado, em tudo que for da sua parte para nós. É o que eu te peço e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Então, o texto bíblico de hoje está falando sobre Gênesis, está falando Adão, a imagem de Deus, né? Então, a palavra fala assim, ó, Gênesis 1:26, fala o seguinte, vamos lá. Gênesis 1:26 fala assim, e Deus disse, né? Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, Deus está falando aqui quando ele fez o homem, quando ele fez o que ele faria. E o interessante é que ele fala assim, ó, que serão como nós. Quando estava falando aqui no plural, era porque Deus estava falando dele e de Jesus e do Espírito Santo. Então, os três, né? A Trindade já estava ali. E aí, fala assim... Então, Deus deu semelhança, deu poder para que a gente domine, né? Domine é que tem o controle sobre as coisas, né? O domínio. E o interessante quando Deus falou assim, que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou explicar isso aí. E aí depois do 27 fala, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea Deus criou. Deus não criou meio termo, tá? Deus criou mulheres e homens, ok? Então vamos lá. E Romanos 8:29 é outro texto que fala na palavra. Fala assim, dessa maneira. Romanos 8:29. Romanos 8:29 fala assim. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, ou seja, do que ele já tinha conhecido, que dantes conheceu,
também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quando Deus nos criou, o que antes já conheceu, ele já sabia de mim e de você para ser a imagem do filho dele. Olha que interessante. Em Gênesis diz que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. E diz que nos formou, que nos predestinou já para sermos a imagem do filho. E ele não fala semelhança, ele fala a imagem. Por quê? Deixa eu começar aqui um pouco a lição com vocês. Porque imagem significa representação. É aquilo que você vai... É igual, sabe? A imagem significa representação. Quando Deus nos fez a imagem, eu anotei aqui, que ele arquitetou uma forma para ser. Então, eu e você fomos feitos arquitetadamente. Nossa, palavra legal, né? Eu não sei se existe não, arquitetadamente. Mas vamos lá, se não existe, coloca aí no nosso vocabulário pessoal, de palavras novas. Ele formou com uma ideia. Então, a imagem, ele te formou e que me formou já com uma ideia pré-estabelecida. Olha que tremendo isso. Então, ele já nos fez a imagem com um propósito específico, com uma ideia específica em mente. Aí eu escrevi aqui, ó. É um invento. Ele inventou algo. Poxa, eu vou fazer o homem que eu falo, o homem e a mulher, para isso, para ele ser de uma forma específica, com um propósito. Aí por isso que nós temos um chamado. Deus não nos criou, Deus não te criou para nada. Só para jogar videogame, só para ficar no celular, só para ficar no Facebook, só para acordar. Acordei, vou dormir só para comer, dormir e mais nada. Não, Deus não te fez para isso, Deus te fez com propósito. Então, ele nos fez a imagem, então a imagem de Cristo e a imagem deles, para a gente ver em Cristo como nós devemos proceder, qual é a imagem que estão vendo de mim. E a semelhança é parecido, igual. Então Deus nos fez igual a ele, a semelhança dele, que é para poder representar. Quando fala assim, olhe pelo teu semelhante, aquela pessoa ali é seu semelhante, ou seja, é alguém parecido com você, braço de corpo. Os animais não são nossos semelhantes, certo? Porque eles não são parecidos conosco. Eles têm umas características e nós temos outras, ok? Então, quando o Senhor falou isso, ele falou que é para fazer aí. Ele nos fez o homem à imagem e semelhança dele. Ou seja, cada um de nós somos um. Então, ele fez você de uma forma em questão de temperamento, né? Em questão de maneira de ser, de falar. Então, mas ele fez cada um de uma forma, cada um de um jeito. Mas a semelhança e a imagem é a mesma, entendeu? O inimigo tenta, às vezes, deturpar essa imagem e essa semelhança. Tenta nos fazer parecer com qualquer outra coisa que não seja Cristo. Tu tenta trazer deformidade de caráter, deformidade de imagem, tá? Então, nós somos a imagem e criação de Deus. Se isso não é verdade em você, se isso ainda não ganhou a sua mente e o seu coração, fala, Senhor, põe essa verdade em mim, eu quero que isso faça parte da minha vida, ok? Você tiver crise de identidade, entendeu? Você peça para o Senhor. Então, fala assim, ó, a nossa lição fala o seguinte, vamos lá, ela fala dessa forma aqui, que Deus criou. Peraí, que eu ainda tô pegando. Vocês acreditam nisso? Que eu ainda estou na guerra
na batalha, porque a guerra é uma só, mas a batalha nós vamos vencendo. Vamos lá. Tem uma palavra que fala assim, a Bíblia mais, né? Você se parece com quem? Então, ó, a maioria de nós passamos a vida toda sendo comparado a alguém. Alguém te compara. Pô, você parece com fulano, você gosta de ciclano ou não. Ou comparação, é assim, não, você é melhor do que isso, ciclano é melhor que você, aquela pessoa é melhor, aquela família é melhor. Então a gente passa sempre com comparações, só porque a gente não sabe o nosso propósito, né? Vai ter comparação. Às vezes a gente mesmo vai se comparar com outras pessoas. Poxa, olha só, eu queria ser fulano. Esse comparar não é errado, né? Faz parte da nossa natureza, mas isso não pode te controlar. Isso não pode decidir a sua vida. Você sempre se comparando, não. Vê o que você tem. Às vezes você quer ser alguém e alguém quer ser você. Às vezes você não gosta de você, você está sempre se comparando. Não, porque fulano é melhor, porque ciclano é melhor, porque isso, é aquilo. E você? Lembra que Deus nos fez com características únicas. Ou seja, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, né, você tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Nós temos, então nós precisamos entender isso. Pô, peraí, eu não sou boa nisso aqui não, mas nisso aqui eu sou bom. Pô, isso aqui eu não entendo fácil, mas isso aqui eu entendo tudo. Então, procura ver dos seus pontos fortes, entendeu? Por que eu tenho de bom? Para você parar de se comparar. É ruim comparação, né? Então eu falo assim, ou somos a cara do pai, ou da mãe, ou de outra pessoa da família. Esta situação refere-se à imagem. Peraí que eu fechei demais a tela aqui. Esta situação se refere à imagem exterior que apresentamos. Cada ser humano tem uma imagem, ou seja, uma representação. Sendo assim, toda pessoa representa alguma coisa para alguém. Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês: que imagem as pessoas fazem de nós, né? Porque fala assim o texto. Na leitura bíblica desta lição está narrado que Deus resolveu fazer o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, ele quis nos fazer. Poxa, eu vou fazer o João, eu vou fazer a Cauane, vou fazer a Cíntia, vou fazer a Luciene, vou fazer o Guilherme, os Guilhermes, vou fazer o João, vou fazer o tio Miguel, vou fazer o pastor, eu vou fazer o Bolsonaro, vou fazer. Deus quis fazer. Cada um de nós Deus quis fazer. Então ele nos fez a imagem e semelhança dele. Aí fala assim, ser feito a imagem e semelhança de Deus, que quer dizer que somos parecidos e íntimos dele. Agora, a minha pergunta é, que imagem as pessoas fazem de você? Qual é a imagem? Nós aprendemos que imagem é aquilo que representa algo com algum propósito. Então, quando as pessoas te veem, o que ela vê? Ou que imagem as pessoas fazem de mim? Né? Que imagem as pessoas fazem, né, de você? Que leitura as pessoas fazem? E ainda mais, que leitura você permite que façam de você? Porque através dos nossos atos, comportamento, forma de falar, forma de vestir, de andar, de se posicionar, o que posta, o que escreve, o que mostra, temperamentos, essas coisas são imagens que as pessoas, né, falam de nós. E nós vemos que na palavra do Senhor fala que quando Eliseu passava, a sunamita dizia, sunamita, eis que ali vai um santo homem de Deus, pelo comportamento dele. Então, que imagem as pessoas fazem de mim? Às vezes são imagens, né, verdadeiras, outras não são. Aí tem dois pontos.
Essas imagens não podem te definir. Não, então, do fulano está falando que eu sou isso, então eu vou ser. Não, não, você não deve se amoldar a imagem que fazem de você. Pô, fulano não estuda nada, é sempre assim, que não sei o que. Se essa imagem que você está passando, tenta mudar, sabe? Tenta mudar essa imagem. Às vezes, quando as pessoas nos falam algo, é para o nosso bem. Só que depende da leitura que nós estamos fazendo daquilo ali, né? Então, que imagem que eu quero passar? Que imagem, por quê? Vamos lá. Quando diz que Deus nos fez a imagem dele e semelhança, eu estou representando a Cristo, a semelhança dele. Então, como que eu estou representando ao Senhor? Né? O que ainda em mim precisa ser moldado? O que em mim ainda eu tenho que falar, Senhor, vasculha essa parte aqui. Se o meu temperamento, às vezes, ele é muito alterado, eu quero mais as coisas do meu jeito, da minha forma, eu acho que eu estou sempre certa, as coisas têm que ser como eu quero, no meu tempo, do meu jeito, eu não aceito, não, a última palavra tem que ser minha, ou senão você aceita tudo, você é calado para tudo, você é omisso, que omissão também é pecado. Então aí as pessoas, não, fulano é boazinha, não sei o quê. Aí estão sempre te passando a perna porque você não se posiciona. Ou você é muito ríspida, ou você é muito cri-cri, encrenqueira, encrenqueiro, né? Tudo reclama, tudo... E tem que ser do seu jeito as coisas. Então, que imagem que as pessoas estão fazendo a partir desse meu comportamento? Então, eu tenho que pegar isso aí e pedir para o Senhor tratar, para o Espírito Santo me modelar e me moldar nisso. Por quê? Olha que interessante. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Beleza? Então, cada um aqui tem uma história, tem uma realidade, tem mais uma maneira de vida, de família, tem um ambiente. Então, levando em consideração as características de cada um tem uma vida, ok? Então, mas se isso na minha vida, se a minha imagem que eu estou passando para as pessoas, se o meu temperamento, se o meu comportamento está fazendo alguém se afastar do Senhor ou pecar, eu preciso rever. Então, não é como eu quero, né? Não, que eu nasci assim, eu vou ser assim, mas se a minha liberdade, se o meu achismo, se a minha forma de ser está fazendo meu irmão pecar, eu estou pecando. Porque na palavra do Senhor diz que se a minha liberdade, né, vamos trazer para tudo, fazer o meu irmão pecar, eu não estou amando ele. Eu posso falar que amo de palavras, mas o meu comportamento eu quero do meu jeito. Eu não me submeto a ser moldada pelo Senhor, a ser moldado, né, naquilo que eu preciso ser tratado, para poder ser uma boa imagem de Cristo, porque diz que Deus nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. E como Cristo era? Né? Assim, nós temos cheio de coisinhas dentro, né? Mas como Cristo era, que a gente precisa expor isso aí, falar, Senhor, entra aqui dentro, sabe, assim, muda meu temperamento, sabe, assim, tu me controla, Senhor. Às vezes você é todo agitadinho, tudo chora, ou tudo fica de bico, fica sério, não faz nada. E então, adolescente, você, tô com crise. Não, você não tá com crise nada, né? Você tem as suas fases da vida. Os pais falam o quê? Tá assim por quê? Não tem conta para pagar, não tem nada, não trabalha. Eles falam isso, né? Que eu já fui, né? Então eu sei, eu já ouvi isso. Só que eles às vezes pensam que a gente não tem. Vocês não, eu sendo adolescente, do que vocês não têm nenhuma crise, nenhum conflito. Até tentam, até esses seus conflitos você coloca para Deus. Assim como seus pais também podem ter, sua tia, sua avó, mas estão ali com eles. Então, a maneira de tratar isso é no Senhor, é levar para Ele. Então, se o meu comportamento, se a minha imagem tá
tá fazendo outras pessoas pecarem, eu preciso rever isso. Se a minha conduta, se a minha postura, e que eu acho que tá tudo bem, que tem que me aceitar como eu sou, que eu nasci assim, que Deus conhece meu coração, sim, Ele conhece tanto que quer nos mudar. Ele te conhece, me conhece tanto que quer moldar. Falou, isso aí não tá legal não, tá? Você precisa rever isso aí, você precisa se deixar lapidar por mim. Às vezes a história de vida de cada um criou estruturas emocionais, pessoais. Às vezes a sua criação, não sei por quem você, né, foi criado, às vezes cria, né, barreiras tanto mentais como emocionais que você quer se defender, né? Mas em Cristo a gente se desarma e deixa Ele tratar, né? Então, quando fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança, né, do Senhor, é porque Ele quer que nós sejamos a semelhança de Cristo. No começo Ele nos fez, beleza? Aí teve o pecado nos deformou. Então, em Cristo, eu consigo ser de novo a imagem. Claro que é um processo, né? Acordei! Oh, maravilha! Amo todo mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Não, 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 não. Não é assim, é um processo, né? E às vezes é um processo lento. Cada um tem um tempo, tem um ritmo, tem uma temperatura. Tem uns que são fogão a lenha, outros são fogão a gás. É que nem carro. Tem carro a gasolina, a álcool, a diesel, a gás natural, né? Isso. Então cada um corre de uma forma. Um queima mais, mas outro, né, queima menos. Então cada um tem seu tempo com Deus, cada um tem as suas peculiaridades e as suas especificidades com Deus. Sabe que eu gosto de trazer palavras difíceis para que vocês aprendam. Especificidade, tá? Então Deus tem com cada um a sua. Então você é imagem, ainda que pode estar um pouco desconectada ou mas não é distorcida, às vezes está mal encaixado. Sabe aqueles espelhos meio torto que a gente vê assim, vê a boca torta para cima, para baixo, um olhão? Então, mas tem a imagem correta do Senhor para sua vida e para mim, ó, beleza? Então diz o seguinte, que a gente só pode ser a cara de alguém com quem temos, né, parentesco e ligações fortes. Ou seja, quando os nossos pais, nós temos características dele, porque nós nascemos deles, estamos ali na família. Até o casal, quando uma família, às vezes tem um filho adotivo, de tanto ficar perto, se parece. Então, se eu ficar mais perto do Senhor, se eu ficar mais perto de Cristo, e se eu ficar mais perto de irmãos que sirvam ao Senhor de verdade, que sejam exemplo para a sua vida, que te dê bons exemplos, você vai ficar parecido. E Paulo fala isso. Paulo diz que é para você se afastar daquele que se diz irmão, mas não é nada. Então, se alguém fala mal de A, de B, de C, se critica, se murmura, se julga de fulano, tá sempre falando dos outros, se afasta. Mas isso não vai te fazer semelhante a Cristo, tá? Isso não vai te edificar em nada. Então, Cristo falava as coisas diretamente com a pessoa, né? Então, às vezes é bom fazer isso. Chama a pessoa e fala dela com ela, e não dela para alguém. Isso não é amor, né? Isso a gente tá denegrindo a nossa semelhança. Olha só, então se o outro é imagem e semelhança de Cristo, será que eu estou denegrindo a Cristo? Será que eu estou falando mal de Cristo? Olha que interessante isso, porque às vezes a gente sai falando, nossa, aquela professora, nossa, fulano, não, aquele colega da escola, não, aquilo ali. Quando nós éramos do mundo que eu falo assim, nós estamos no mundo. Mas quando nós não tínhamos aceitado a Cristo, nós tínhamos essa prática, a palavra diz. Então, com Cristo, isso tem que ser mudado na nossa vida. Lembra que eu falei, paulatinamente significa pouco a pouco, de glória em glória. Mas, contudo, eu também tenho que querer, certo? Assim como eu tenho
que querer ter mais uma boa imagem diferente para as pessoas. Assim como eu quero ser parecida com Cristo, então eu preciso ter mais uma boa imagem. Então, Senhor, né, me ajuda, que eu não consigo sozinho, tá? Me ajuda nisso. Então, diz o seguinte, que quando Deus, né, declarou para nos fazer, Ele nos fez porque Ele quis. Era uma escolha dele. Ele quis nos formar, não foi uma escolha nossa, né? Ele que quis. E aí fala o seguinte, neste momento você deve parar e responder a si mesmo a seguinte pergunta: que imagem as pessoas fazem de mim? O que a gente falou antes. Seja qual for a sua resposta, creia que a partir de hoje você pode refletir a imagem de Deus. Ou seja, tudo isso que eu já falei, antecipei a fala. Então que imagem as pessoas fazem de mim? Lembra que você é responsável pela sua imagem. Em trato, em cuidado, em comportamento. Às vezes tem leituras erradas, né? Às vezes não está dando interferência, né? Às vezes o sinal não está falhando, né? Às vezes tem pessoas que a gente nem conhece direito e só de olhar às vezes não gosta. Nossa, fulano é metido, fulano é assim. Aí quando você vai conversar com aquela pessoa, nada daquilo. Ou quando você foi contaminado pela fala de alguém a respeito de alguém. Uau! Já pensou? Às vezes você tá lá na sua escola, tá lá no seu curso, aí chega uma aluna nova, alguém novo. Aí chega uma colega sua, já te catuca assim, ou já fala, olha lá aquela garota, olha lá aquele garoto. Homem não tem muito disso não, né? Mas com mulher. Por isso que nós fomos feitos homens e mulheres, porque somos diferentes. Né? Então mulher tem mais disso. Então, olha lá aquela garota, pô, toda metida. Às vezes você fica, você é mesmo, às vezes você foi contaminado pela fala de alguém. E se limita de fazer boas amizades às vezes. De conhecer pessoas novas, de até testemunhar, né, de Cristo, porque alguém já te contaminou. Mas isso a Bíblia fala de fermento. Né? Cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com o que ouvimos dos outros. E com o que falamos deles também. Então vocês, né, já são adolescentes, já têm entendimento, né, maturidade, já sabem o que é certo, o que não é. Maturidade vocês vão tendo ao longo, mas estão sabendo, já vocês sabem já o que é certo, o que é errado. Né? Então, né, tomem cuidado com isso. Então, resumindo essa parte, quando fala assim, ó, né, você se parece com quem? Então, com quem que você parece? Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E qual a imagem que eu passo para os outros? Né? Qual é a imagem que eu quero ter? Com quem que eu quero mais me parecer? Ter a aparência, parecer igual. Lembrando que Deus te deu uma identidade única. Mas a gente pega, às vezes, alguns exemplos de algumas pessoas que sejam bons. Beleza? Então, você se parece com quem? Ok? Aí depois vai para a segunda parte. O que eu faço aqui? Né? Qual o propósito de você estar aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui? Entendeu? Quantas pessoas já não se perguntaram por quem sou eu? Né? Para que eu nasci? Por que eu estou nessa casa? Por que eu tenho essa família? Por que minha mãe é ela? Por que meu pai é ele? Por que eu moro aqui? Por que fulano é minha irmã? Eu queria ser. Não, você não está no lugar errado. Deus não coloca ninguém no lugar errado. Deus não faz ninguém no lugar errado. Você está onde Deus queria que você estivesse. Você é, em relação à sexualidade, a sexo, a pessoa quem Deus quer que você seja. Ok? Então, não tem isso. Né? Eu perguntava um montão de coisa. Por que meu cabelo é duro? Por que eu nasci assim?
Aí eu botava uma toalha no cabelo para mostrar que eu tinha cabelo grande. Porque eu queria o cabelo das minhas colegas, né? Eu queria a cor das minhas colegas. Não, sou negra, assim, Deus fez você da sua cor e com um detalhe especial. Deus me fez com um detalhe especial. Então, eu não vou nem levantar a bandeira aqui dos negros para não achar que é partidarismo. Mas tem um montão de vantagem, mas eu ficar quieta. Você é branquinho também, você é amarelinho, você é roxinho, você é lilazinho, você seja a cor que você for, Deus quis, ok? Então vamos lá. E diz assim, a mentira que o diabo, né, passa para as pessoas é que a gente não tem importância ou que você não vale nada. Não, pô, você não tinha que ser assim, sabe? Tu tenta botar na mente, isso tudo é mentira, tá? Então, ó, é tão lindo saber que Deus preocupou-se em nos fazer parecidos com Ele, que nos emprestou a sua aparência, para zelarmos por ela. Zelar é guardar, tomar conta, zelo é cuidado. Então a gente precisa cuidar da nossa aparência, tomar um banhozinho, escovar os dentes, passar um desodorante para não ficar com nhaca, né, com cheiro, mas pentear o cabelo, lavar a cabeça. Tem gente que não gosta de lavar a cabeça, pentear é bom, lavar a cabeça, limpeza é bom. Então, ele fez assim, ele nos emprestou a imagem dele. Isso é tão sério. Às vezes a gente não se dá conta disso. Você é adolescente. Ah, não, vou colocar essa roupa rasgada. Mas por que você vai andar rasgado? Qual o propósito de você andar rasgado? Lembra de que não nos amoldemos ao mundo, né? Então, que imagem você está passando com uma roupa rasgada? Roupa rasgada é trapo, né? Então, o que é rasgado, o que nós fazemos? Jogamos fora ou costuramos quando dá para costurar. Mas coisa rasgada, isso não é muito legal, não, né? Não sei se você gosta de roupa rasgada, mas roupa rasgada não dá uma boa impressão, ok? Porque você é nova criatura, né? Então é estranho roupa rasgada. Você não vai ver um emprego com roupa rasgada. Você não se apresenta em lugares. Por que então que a gente tem roupas diferentes para cada ambiente? Claro que você não vai andar toda maquiada, né, Bia? De cabelo escovado, também escova o cabelo. Sempre no salto, vamos no mercado, pã. Tem gente que se produz, né? O homem é papum, a gente não. Mas das nossas vestes, nós temos que nos lembrar que estamos representando Cristo. E a forma como você se veste, como você fala, como você anda, te dá, né? Você passa uma imagem para as pessoas, né? Então, como que ela vai te tratar? Ela sabe que até que limite pode chegar com você, menina, às vezes, né? Então, como você se comporta, né? Estão fazendo de você, certo? E os meninos também. Então, fala assim, nós cristãos, aqui fala crente, mas vamos botar cristãos, né? Precisamos mostrar ao mundo a imagem de Deus. Isso quer dizer que, através de você e de mim, de nós, muitas pessoas podem ou não serem atraídas a Deus para se tornarem verdadeiros filhos de Deus. Olha que interessante. Porque nós somos representantes de Deus no mundo. Quando o Senhor, mas eu falei isso na lição passada, quando Deus escolheu Israel, os judeus, foi para que servisse de modelo. Então, quando fala assim, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, para que cheguemos a ser a imagem de Jesus, que é o nosso modelo principal, é para que outras pessoas vejam. Vamos supor um exemplo. De repente, né, você nasceu num lar cristão já, né? Seus pais são cristãos. Vamos falar de uma forma bem clara, né, bem transparente, porque às vezes nós assim vamos para a igreja, estamos nela, nascemos num lar cristão, mas o nosso comportamento ainda não foi mudado. Ainda estamos, porque não significa que filho de peixe é peixinho, mas filho de cristão não é, porque você tem que
que decidir, né? Se você ainda não aceitou a Jesus, você precisa decidir por você. Né? Seu pai não pode, né, te salvar, sua mãe não pode. Você tem que abrir a boca e confessar: eu, fulana de tal, eu sim te aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Então você precisa fazer essa declaração, porque a gente vê isso na palavra, né? José conhecia o Deus do pai dele, Jacó conhecia o Deus do pai dele, Isaac conhecia o Deus, mas cada um de nós temos a individualidade e a responsabilidade de termos o nosso relacionamento com o Senhor, sabia? É individual isso. Então, por eu ter a imagem de Cristo, outras pessoas vão ser atraídas a mim, né? É o espelho, é o semelhante, né? Então as pessoas vão ver mudança em mim. Às vezes, né, você tinha um temperamento muito colérico, sem tratamento. Eu passei para vocês uma vez sobre temperamento. Eu queria que vocês fizessem de novo, né? Nós temos os temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? Vocês lembram disso? Então, revejam aí esses temperamentos. Aí vamos de lá, vou, né, passar um desafio. Quem fazer o temperamento, o teste, eu vou tentar colocar no grupo e me enviar, vai valer aí uma caixa de bis, ok? Vamos lá? Então quem fizer, sem mentir, tá? Não vai achar que é fulano, não, isso aqui é ciclano, não, isso aqui, não vai querer mentir não, tá? Isso vai ser para você se conhecer. Vocês já estão com 11 anos, né, 12, né? Já tem que conhecer o temperamento, assim, o que você não gosta, o que você gosta, né? No que você é bom, no que você não é. Tá combinado? Então, eu vou botar no grupo um teste de temperamentos. Pode me enviar no privado, porque isso é uma coisa muito pessoal, ok? Então, vocês podem me enviar no privado do grupo, que aí eu vejo, tá? E aí eu mando a caixa de bis, a gente vê como entrega. Concorda? Isso, vamos lá, eu vou dar um prazo. Domingo até quinta-feira. Quem me entregar até quinta-feira, fechado? Então, passou de quinta-feira, eu não recebo mais, ok? Então, vamos lá. Então, quando fala aqui que eu tenho que passar a imagem de Cristo, eu preciso saber que imagem que eu estou passando, né? Então, para que outras pessoas queiram falar assim: nossa, fulano era tão nervoso. Pô, depois que ele foi para a igreja, as pessoas falam assim, né? Que mudou. Nossa, fulano era nervoso. Até seus pais também. Até você, pai, que mudar também, porque é para os filhos e para os pais, né? Nós somos família, né? A igreja está tratando esse trimestre, né, de família. Então, como família, né, às vezes até você, pai, com seu comportamento mudado, seu filho vai falar: nossa, papai mudou, né, mãe? O pai, a mãe mudou, né? Que é o Senhor que nos transforma, amém? Então, vamos lá. O segundo tópico. Meninos vezes meninas. Fala o seguinte: Deus, no ato da criação, fez homem e mulher. E tudo quanto tinha feito, ele declarou que era bom. Primeiro, ele fez o homem. Vocês, homens, não vai cantar vitória, achar que, uau, somos os primeiros. Calma. Cada um tem a sua função. Ele primeiro fez o homem, Adão, do pó da terra, e o colocou para dominar sobre outras criaturas viventes, né? Dominar sobre a mulher, mas vamos chegar lá. Tem homem que quer dominar e não é para dominar, é para ser junto. Vamos lá, para não entrar, para não sair da lição. Mas Deus observou que o homem estaria sozinho e com todo amor criou da costela de Adão, adivinha quem? Uhul! A mulher. Vocês achando que eram, né? Então, Eva, para ser a sua companheira e auxiliadora.
Homem e mulher foram criados para serem companheiros e jamais de guerra. Então você não tem que ficar guerreando com as meninas, porque vocês têm essas guerrinhas. Nhenhê, nhenhê, fulano, tem que crer, né? Mas não, assim, no final é para se juntar. E olha que interessante, você adolescente que está pensando em namorar já, que tem o tempo certo, tem a etapa certa, né? Então não é tempo. 11, 12 anos, 13, não é tempo. 14, não é tempo, não é tempo, entendeu? Quem namora é para casar, beleza? Lembra que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ok? E pecado contra o corpo é pecado contra Deus. Seu corpo é santo, amém? Então vamos lá. Aí você tá querendo namorar agora. E não, aqui diz que Deus que trouxe Eva para Adão. Aí você, menina, tá esperando também, achando, pensando, sonhando, imaginando, flutuando, cheio de coisinha. Ai, quero namorar fulano. Aí os olhinhos brilham, coração, um montão de coisinha, né? Toda, espera no Senhor, vai ter o tempo certo. Ore ao Senhor para que Deus traga a mulher, porque Deus traz com propósito. Deus viu. Aqui fala o seguinte, para ser sua companheira. Companheira vem de companhia, certo? De estar junto. E auxiliador, auxiliador é para auxiliar, é para ser junto. Olha que tremendo, porque Deus tirou Adão da solidão. Adão não estava solitário, assim, na verdade, né? Porque foi Deus que viu. Ele não orou, poxa, Senhor, bem que o Senhor podia me mandar uma varoa ou uma mulher aqui, pô, eu me sinto tão só. Sabe por quê? Olha que tremendo isso. Deus bastava para Adão. Deus era suficiente para Adão. Olha que tremendo isso. Às vezes você, adolescente, está aí tão preocupado, sabe? Pede para o Senhor preencher o vazio na sua alma, no seu coração, sabe? Pede para Deus tirar essas ideias da sua cara. Não porque fulano tá namorando, porque ciclano já tem namorado, porque a mãe de fulano deixou. O que nossos pais dizem? Você não é todo mundo. Mas independente de não ser todo mundo, às vezes tem coisas que é prematuro e traz feridas e dores prematura. Tem dores, tem feridas que você não precisa passar agora. E nem passar depois também. Tem umas que são inevitáveis. Mas tem feridas que não precisam ser abertas agora. Então espere o tempo. Tá? Espere o tempo. Comer bolo quente, alguns dizem que é gostoso. Mas uns dizem que dá dor de barriga. Então, espera o seu tempo. Lembra de que cada um tem uma raia. Beleza? Não porque para fulano foi... Não. O que Deus tem para você e para mim? Beleza? Quem que ele tem? Porque era para ser auxiliadora e companheira. E é interessante porque fala que era para ser uma gestão. Os dois eram para ser uma gestão compartilhada. Olha que tremendo. Na Bíblia fala que era para que seja idônea. Idoneidade, uma pessoa correta, uma pessoa reta. E fala que era uma gestão compartilhada. Gestão é você administrar, gerir. Então, os dois estão compartilhando a gestão. O casamento é para você estar em conjunto, né? Um manda mais do que o outro, ou um tem que ser menos do que o outro. Não. Quando diz que é auxiliadora, né? Auxiliadora companheira. Companheira fica do lado, ombro a ombro. Ainda que seja um maior e um menor, mas tá do lado, ombro com ombro. Não significa da mesma altura de ombro, né? Mas ao lado. Então, diz que elas são cúmplices, para ter uma cumplicidade saudável e responsável. Olha que tremendo. Ser cúmplice, sabe quando alguém comete algum crime, o pessoal fala assim, fulano é cúmplice, porque ajudou, ele fez junto ali. Né? Então, ser cúmplice é isso, é compartilhar. Isso é forte. Isso é tremendo. Então, o casamento, vocês estão juntos. Então, mas não pode mentir junto, tá bom? Não pode mentir junto. Não pode fazer nada de errado junto. Mas é para ser isso, ok? Para ser cúmplice. Então, vamos lá. Se não vamos
entrar muito nessa questão de detalhes, não, que isso é detalhes. Então, quando Deus criou meninos e meninas, foi para isso. Ele criou cada um com seu papel. Às vezes a gente briga, não tem guerra de sexo. Vamos fazer meninas contra os meninos? Às vezes tem. É uma brincadeira saudável, boa, tranquilo, mas não no sentido... É interessante que até essa brincadeira quer medir força, né? Quer medir força para saber quem é mais forte. A mulher tem a força dela e o homem tem a força dele. Cada um no seu papel. O homem nunca vai ser mulher. Por mais que ele aparentemente queira ser, mas não é. Ele está indo contra Deus, está indo contra a criação do Senhor. E a mulher nunca vai ser homem, senão está indo contra a criação do Senhor. E Deus não nos chamou assim. Se Deus te fez menina, é porque você tem que ser menina, tinha que ser menina. Ele não errou. Não, pô, acho que... Não, nem passa isso pela sua cabeça. Isso é de procedência maligna. Repreende, tá? Não pensa nisso. Não, pô, não queria ser nada. Você queria ser o que Deus quer que você seja. Beleza? Então vamos lá. Fala o seguinte. Hoje em dia as pessoas falam muito em homossexualidade, né, lesbianismo. Isso não vem do Senhor. Na Bíblia diz que esses não herdarão o reino dos céus. Deus não errou quando te fez. Você é lindo, você é linda. Ainda que não seja muito, dá pra dar um jeitinho. Cada um tem um tipo de beleza, mas Deus te acha lindo. Beleza, assim, Deus te acha linda. Entendeu? Fala, ó, você é bonito, né, para os olhos de alguém. Sempre vai ser. Ok? Então vamos lá. Criatura vezes criador. Hoje em dia, muitos homens têm tentado inverter a situação. Ao invés de serem criaturas, querem ser criador. Ou seja, estão tentando dar as ordens e dizer o que é certo ou errado, sem dar qualquer satisfação a Deus. Só quem sabe o que é certo e quem determina as coisas é aquele que nos criou. Quando o homem decide não obedecer a Deus, está declarando que não acredita na sua existência nem no seu poder. Ou seja, às vezes a gente quer ir contra Deus, achando que a nossa forma aqui é que está certa, que é desse jeito. É quando Deus fala, né, para descer, ó, vai lá e pede perdão ao seu irmão. Não vou pedir perdão, não. Ele, se quiser, que vem. Eu estou indo contra Deus. E lembra, põe isso na sua cabeça. A sua vida é particular com Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo. Lá em Romanos 14, fala isso. Fala que cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Então, você não pode justificar. Você não pode botar culpa, né, em ninguém. Foi ciclano, não, mas foi por isso que eu fiz. Não, mas foi minha história de vida. Não, foi porque eu passei por tanta coisa. Mas Deus está aqui para te moldar, para te remodelar, sabe? Né, para te transformar. De repente você pode ser algum jovem um pouco rebelde, né? Pode te chamar de rebelde, de insubmisso, disso, mas Deus pode te remodelar. Fala com o Senhor, Senhor, olha o que estão falando de mim, Jesus. Olha aí, Senhor. Você não vai mandar fulminar, tá? Não, Jesus, mata. Não. Deus não vai ouvir essa oração, Senhor, né? Me ajuda. Se eu sou mais isso que as pessoas estão falando e não te agrada, né? Me transforma, Senhor. Me dá vontade de estudar, de tomar banho, de escovar o dente, sabe? De fazer as coisas. Me dá, Senhor. Muda, sabe? Muda meu temperamento, né? Muda a minha imagem, Senhor, do que eu sou. E você, pai e mãe, cuidado com as suas palavras, beleza? Cuidado com o que você declara sobre seus filhos. Cuidado com o que você afirma sempre sobre eles. Cuidado, porque isso pode se tornar uma verdade neles e para eles e ser barreira, tá? Para o restante da vida deles, tá? Para a criação. Cuidado. Lembra que os filhos não são de vocês. Eles estão emprestados. Tanto que depois eles vão embora de casa, né? Tem o tempo determinado. A gente só não sai da casa do pai. Pai Deus, né? Então vocês vigiem, pais, o que falam para os seus filhos.
né? Você é isso, você é aquilo, fulano. É sempre assim, cada dia que você confirma a palavra, você não anula o que você lançou, né, sobre seu filho. Você é pai, você é mãe, anula. Cancela, Senhor, muda a minha fala, muda a minha língua, sabe? Nossa, você é que nem ciclano. Não, seu filho é único, ele pode ter algumas características. Lembra que tem as fases. Cada fase da vida, cada idade é um tempo. Lembra que tem as estações, né? Então, respeite também seu filho, o tempo dele, a idade. Peça para o Senhor, me ajuda a compreender. A mãe de Sansão e o pai perguntaram: qual é o proceder do menino? Como que eu tenho que cuidar? Sabe? Faça mais essa oração para o Senhor, até ele ter autonomia para decidir, né? Mas enquanto ele estiver sobre a sua autoridade, né? Seja a bênção na vida do seu filho. Deus nos chamou para ser uma bênção, para ser bênção, né? Ele falou para Abraão, ser tu uma bênção. Então você também filho, você filha, você neto, você sobrinho, você tia. Você fala, Senhor, me ajuda a ser uma bênção, faz de mim mais uma bênção na vida dos meus pais, sabe, na vida da minha avó, da minha tia, dos meus amigos. Me ajuda a ser bênção, Senhor, ser bênção. Amém? Então vamos lá. Atenção, pare e siga. O semáforo anuncia aos motoristas as regras, ou seja, lá no semáforo ele fala, né? Atenção, verde, vermelho, não, como é que é mesmo? Verde, amarelo e vermelho, é isso. Eu pensava que o amarelo era para falar, vai correndo, que ainda você consegue passar, vai, e não, tá errado. Aprendi errado, é para dizer assim, ó, tá na hora de parar. Para porque vai fechar. Então, assim também é na nossa vida. É na nossa vida também, né, temos necessidade de semáforos, né, para indicar a maneira certa das coisas, para nos guiar. Então, às vezes você tem que ser sensível nisso aí, pô. Tá na hora de, pô, eu tô jogando até meia-noite, pô, tá na hora de parar. Pô, eu não tô estudando nada, pô, tá na hora de parar. Sabe, assim, você tem que saber os sinais, o tempo da sua vida. Né? Sua mãe fala, tá na hora, desliga a TV, para com isso, não sei o que. De repente, sua mãe, seu pai, pode ser um semáforo também na sua vida. Aí tem hora que o semáforo vem como? Com correia, porque não está obedecendo ao sinal, ou vem com chinelo, porque não está obedecendo o sinal já fechou um tempão, aí entra na correção de bobeira. Ou senão, ó, 5 dedos, uma mão, pá, ó, puxada de orelha, ó, pais, outras coisas, tem os lugares certos para bater nos filhos, ok? Não é no rosto, não é na face, beleza? Então, atento a isso. Tem as nádegas, por isso que são fofinhas, ok? Então, cuidado, ok? Correção é bom, faz bom. Então, você que já sabe que pode ser corrigido, não dá brecha, não. Não dá brecha para ser corrigido, não. Não dá, entendeu? Não dá lugar, não. Obedece ao sinal, né? Então, e para nossa vida, tem sinais que estão sempre fechados, né? A gente tem que atentar para isso. Deus falou para Caim assim, ó, o pecado jaz à porta. Ou seja, ó, tá aí querendo reentrar, mas você pode mandar ele embora, né? Então, o sinal fechado sempre pro pecado. Começou, opa, deixa eu sair daqui. Cenas pela a TV, o que você vê pelo o celular que ninguém tá vendo, mas o Senhor tá vendo, o que você conversa, o que você ouve, né? Lembra que o Senhor está nos vendo em todo o tempo, tá bom? E isso constrói a sua imagem também. Às vezes você pode estar sendo modelado pelo que você está vendo. É quem você segue, né? Você quer ser igual eu quero ser que nem ciclana, que nem fulano. Alguma imagem de alguém que não conhece o Senhor, né? Você precisa orar por essa pessoa. Então vamos lá. Nós, como cristãos, precisamos sempre estar com atenção redobrada para evitar acidentes que possam comprometer
do nosso futuro com Deus, ou seja, pecado da pornografia, né, drogas, cigarro, né, violência, pornografia, são cenas que não devemos ver pelo celular ou por revista, beleza? Então vamos lá. Agora, mas o sinal está sempre verde, né, para a gente obedecer ao Senhor, para fazer a vontade dele, ok? Agora, para concluir, que eu já estou quase estourando, né, você foi feito parecido e parecida com Deus para desenvolver suas características e apresentá-las a todos que estejam ao seu redor. A grande nuvem de testemunho. Então, nós nos convertemos, né, tem várias pessoas e vai cair. Isso aí é fogo de palha, isso daqui a pouco para, não. É a sua vida, é a sua escolha, é o caminho que você quer seguir, né? Então, fala o seguinte, assim, Deus nos emprestou a imagem dele, sabe? Às vezes, as pessoas que não valorizam isso é porque elas ainda não tiveram um encontro com o Senhor, assim, elas não conhecem, então elas se sentem, né, desvalorizadas, né, que não prestam para nada, às vezes ouvem muitas palavras depreciativas que, sabe, só coloca para baixo, não sei o que, só coisa que vai murchando a bola. Aí elas ainda não conheceram o Senhor, né? Então, a gente precisa a cada dia orar por essas pessoas e confiar, né, plenamente na palavra de Deus e decidir a fazer a sua vontade. Deus, ele já nos abençoou, ele quer que nós sejamos bênção, né? Então, assim, você é especial demais, tá falando aqui, né? Grave isso no seu coração. Ficou mecânico eu falar isso. Você é especial demais. Não, vamos falar melhor, vamos falar natural. Então, se você não se sente especial, se você ainda não sente o amor do Senhor, fala, Senhor, coloca isso em mim, que isso seja verdade em mim, porque a vida cristã não é uma fantasia, não é um transforme, um super-herói, uns Vingadores, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, não, fantasia, eu te amo, não, Senhor, eu não amo não, Jesus, me dá amor, porque eu não tenho não, Senhor, me ajuda a crer na tua palavra, Jesus, me ajuda a ser que nem o Senhor, porque eu não sou, estou longe de ser como o Senhor é, mas me ajuda a ser como o Senhor. Senhor, ainda tem um montão de coisinha no meu coração aqui, sabe, cheio de coisinha aqui, cheio de bichinho, tira de mim, Pai, me cura, né, para o Senhor te transformar de verdade, tá? Lembra de uma coisa, Deus ama a verdade no íntimo, essa verdade no íntimo é para você ser você. Senhor, meu temperamento tá ruim, Senhor, eu quero tudo do meu jeito, eu sou meio durona, mas eu sou meio durão, eu empaco, mas eu fico empacado, tá? Então, coloca para o Senhor essas suas necessidades. E terminando a palavra, falando sério, a palavra é amor, né? Então, fala que o amor precisa ser, né, verdadeiro e incondicional. O que é incondicional? É sem condição, ou seja, não, só vou te amar se você fizer isso. Meninas, cuidado, tá? Não dá prova de amor para ninguém, não tem prova de amor. Beleza? Então, não só te amo, tem pais que chantageiam. Então você não me ama mais. Cuidado, isso tá errado. O amor não é condicional, né? A gente não ama por interesse. Imagine se Cristo tivesse nos amado por interesse. Não só vou fazer se a Cíntia... misericórdia, coitada de mim, se não fosse o amor do Senhor, porque o Senhor, ele que nos escolheu nos amar, por isso que ele deu o filho dele pela gente, ele quis amar você, ele quis me amar, olha que coisa, né? Então, o amor é a essência de Deus, Deus é amor, ele não tem, ele é amor, a gente não consegue discernir isso, a gente não consegue, né, se aproximar disso. Por isso que diz que Deus toda criatura, Deus amou o mundo de tal maneira. Então toda criatura Deus ama, mas para se tornar filho de Deus eu preciso aceitar a Jesus. Mas o amor dele não muda. Não, agora é filho assim, mas eu vou amar mais. Mas quando a gente é filho, tem mais critérios. Amém? Então, se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você, adolescente, entregue, tá bom? Aí a situação de que você está ouvindo, se você tiver vergonha,
ore ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Amém? Então terminamos a lição. Que o Senhor abençoe a sua e a minha vida e que o Senhor nos faça uma bênção. Essa vai ser a minha oração. Senhor, nos torna uma bênção. Amém? Né? Para quem está à nossa volta e nos molda a sua identidade. Ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais uma lição. Te pedimos que o Senhor possa aplicar essa palavra em nós. Que teu Espírito ministre em nós, imprima em nós e nos ensina a ser conforme a tua imagem. Que eu te oro e que te agradeço para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. A paz do Senhor, que o amor do Senhor, que a paz de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco de verdade, agora e para sempre. Amém? Um beijo para vocês e lembre da lição e do bis. Beleza? Até quinta-feira o prazo. Tchau, tchau. A paz do Senhor.